Maravilha, a paz do Senhor, meus irmãos. Um bom dia a todos. Estamos aqui hoje, mais um dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Dia de trabalho. Agora é de manhã, parte da manhã, do dia. E estamos aqui hoje numa quarta-feira, abençoada, dia 21 de abril de 2021. Estou aqui na minha casa, no meu trabalho, fazendo meu serviço. E decidi parar aqui para gravar esse vídeo. Uma breve palavra, uma breve meditação, que eu vou estar postando agora aí no nosso canal do YouTube. E a meditação que eu tenho para fazer é sobre as bênçãos do Senhor, que estão aí propostas para a nossa vida. Em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo nos últimos dias, para não dizer no último ano, essa reviravolta que houve na Terra, no globo, gerando tanta perspectiva, gerando tanta ansiedade, gerando tantos problemas para a humanidade de uma forma geral, falando de uma forma geral. São tantas as questões, a problemática da pandemia, a falta de caráter do gênero humano, a falta de percepção, de sensibilidade, a falta de empatia. São tantas as coisas, são tantos os problemas que nós estamos enfrentando, e em meio a tudo isso, nós, servos de Deus, nós cristãos, nós não podemos nos calar e deixar passar batido. A gente precisa nos posicionar em relação àquilo que cremos, em relação à nossa fé, e Deus tem me despertado para sempre que der, sempre que dá, melhor falando, nós postar um vídeo aqui com uma palavra, um texto bíblico. E hoje eu quero compartilhar em Isaías, livro do profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 1, e o versículo de número 16 em diante. Capítulo 1, livro do profeta Isaías. Se você tem uma Bíblia, você pode pegar, conferir essa leitura. Eu vou ler aqui na Bíblia BKJ, a Bíblia do rei Tiago, a Bíblia King James, e ela tem uma tradução um pouquinho diferente, mas o sentido do texto é o mesmo. Então diz assim, versículo 16: Lavai-vos, purificai-vos, retirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Parai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Buscai o juízo, aliviai o oprimido, fazei justiça ao órfão de pai, pleiteai pela viúva. Versículo 18 agora. Vinde agora e vamos debater juntamente a respeito, diz o Senhor. Embora vossos pecados sejam como a escarlate, eles serão tão brancos como neve. Embora eles sejam vermelhos como o carmesim, eles serão como lã. Se sois dispostos, versículo de número 19, preste atenção. Se sois dispostos e obedientes, comereis o melhor da terra. Versículo 20. Porém, se vós recusardes e vos rebelardes, sereis devorados com a espada, porque a boca do Senhor tem dito isto. Então, esse texto é um texto forte. O profeta está sendo usado numa maneira muito incisiva, direcionado, é lógico. A palavra, no sentido literal, ela foi direcionada para a nação de Israel, que até então, no Antigo Testamento, foi a nação que o Senhor escolheu, foi o povo, vamos dizer assim, porque não era uma nação, se tornou nação depois por bondade de Deus, mas Deus escolheu esse povo, ainda em Abraão. Deus escolheu para fazer repousar sobre ele a sua glória e majestade. E Deus agora tem uma situação com esse povo, que Deus deu tudo que podia dar, e esse povo se torna alheio, se torna indiferente às bênçãos de Deus e começa a viver uma vida totalmente afastada dos princípios estabelecidos por Deus. Então Deus levanta esse profeta chamado Isaías para profetizar. E ele começa já com uma mensagem muito forte no capítulo 1, versículo 1. Deus chamando os céus e a terra para ouvir o que ele tinha a falar acerca do seu povo.
um povo sem conhecimento, um povo sem entendimento. E nos versículos que nós lemos, o Senhor chama esse povo para um combate, para um debate, para um pleito, para uma conversa. E ele diz então que este povo precisava se limpar, se purificar e se separar dos demais povos que viviam às suas margens naquela época, porque o Senhor chamou esse povo para ser diferente, um povo separado, de boas obras, com caráter totalmente diferente dos demais, e um povo monoteísta, ou seja, que adoraria somente a um Deus. Isso é o principal de tudo. Só que esse povo começa a desdenhar de Deus, deixando Deus de lado. E o Senhor chama eles então para um pleito: vinde agora e vamos debater juntamente. E o Senhor está demonstrando nisso não só o seu desejo de derramar a ira e o juízo, mas o Senhor está aqui demonstrando nessa palavra que Ele está disposto a perdoar esse povo pelos seus pecados. Esta palavra, ela teve a sua literalidade cumprida, mas ela tem o sentido espiritual abrangente. Ela alcança os nossos dias e ela está ofertada para nós também, direcionada para nós. Então, nesta palavra eu encontro Deus se dispondo mais uma vez a falar com os seus filhos, a falar com o seu povo, para assim perdoar os seus erros, perdoar os seus pecados. Deus, ele tem nos chamado a atenção nos últimos dias. Nós temos vivenciado tantas coisas, tantas situações, e eu creio que toda esta circunstância, esse caos promovido por esse vírus, essa situação de indecisões, essa situação de angústias, ela é um brado chamando o homem para um posicionamento, né? E o texto do profeta Isaías é muito claro. No versículo de número 19, ele diz: se dispostos e obedientes. Se vocês forem dispostos e obedientes. Numa outra tradução diz: se quiserdes, né? Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor da terra. Em nenhum momento Deus tem o desejo de deixar o homem, a sua criação magna, passar por uma situação deprimente. A vontade de Deus sempre foi ter um bom relacionamento com o homem, porque Deus, primeiramente, ele é um ser relacional e criou o homem como também um ser relacional para se relacionar. E Deus sempre teve esse desejo, essa vontade de ter uma intimidade com o homem. Desde o Éden, Deus tem esse propósito de se relacionar com o homem como um pai e um filho, como um amigo. Porém, o homem, em todo o tempo, desde o Éden, da queda de Adão e Eva, o homem sempre foge da presença de Deus por causa de seus atos impensáveis. Mas Deus está disposto, e a palavra que ele diz é essa: se quiserdes e obedecerdes. Se vocês estiverem dispostos e ser obedientes, eu tenho algo bom para dar. Eu tenho perdão, eu tenho limpeza. Deus quer limpar o coração, né? Lavar as vestes aqui significa limpar a vestimenta espiritual. O Senhor quer limpar, porque não há coisa mais triste do que uma consciência nos condenando de atitudes tomadas erroneamente. E Deus quer limpar isso. Deus quer apagar essa condenação. Paulo escreve isso na carta aos Romanos, capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então é necessário voltar para Cristo. É necessário aceitar a Cristo. Em meio a todo esse caos, a opção correta é aceitar a Jesus, ou então voltar para Jesus. Assim como aquele filho pródigo no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, voltar para a casa do Pai, receber o abraço do Pai, receber o perdão que está disposto incondicionalmente. A única condição que tem é, se você quiser e obedecer. Eu estou aqui para te perdoar, para te amar, para limpar as tuas vestes e te trazer de volta para a minha presença. Nesta manhã eu deixo essa palavra. Se você quiser, se você estiver disposto a obedecer às palavras do Senhor, aos seus princípios, não é do teu jeito, é do jeito dele. É aceitar os planos deles. É deixar que os propósitos de Deus suplantem os teus propósitos. O próprio Jesus, quando aqui esteve, disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Essa é a proposta. Deus está fazendo ela todos os dias para a humanidade. Agora basta o homem aceitar e viver o melhor. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Se possível, compartilha com alguém que você deseja abençoar e faça aí essa palavra chegar ao máximo de pessoas possível, né? Curtindo também, nos ajudando para que Deus possa abençoar através dessa palavra. Deus abençoe a todos, uma ótima semana para todos em nome de Jesus.